Louvado seja Deus, que o nosso Deus em Cristo abençoe as nossas vidas. Este é o nosso momento de oração e reflexão da palavra do nosso Deus. Se você deseja que nós lhe ajude orando pelos seus pedidos de orações, você pode estar deixando aí nos seus comentários o seu pedido de oração. Nós estaremos tomando notas e apresentando sempre os nossos cultos de orações a Deus. Se você ainda não está inscrito neste canal, eu vou te pedir para você se inscrever agora. Você vai ver aí escrito em vermelho, inscrever-se. Você toca em cima, vai aparecer as opções, você clica em todas, depois você dá aquela curtida no vídeo. E se a mensagem do Senhor falar ao seu coração, então você pode compartilhar com outras pessoas, porque certamente a palavra estará falando a outros corações a partir desse compartilhamento. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero me colocar diante da tua presença, pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo, Deus, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir neste momento tão importante em nossas vidas. Pai querido, que o Senhor venha abençoar esta vida que está escutando esta mensagem e que o teu Espírito Santo possa nos conduzir na palavra e assim falar aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Gerry Adriano. Eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Vou dar aqui uma baixada aqui na música, que está bem alta, né? Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 5, até o verso de número 11. Assim está escrito a palavra de Deus. Porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serem irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Caio. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, quando nós paramos para refletir e meditar na palavra de Deus, os irmãos podem observar, os amigos podem observar, que esta igreja correspondia ao século I. E hoje, atualmente, parece que os problemas de uma igreja tão antiga, hoje esses problemas estão de volta, como se fosse a igreja do ontem, como se fosse hoje. Parece que os problemas se encontram sempre os mesmos, porque nós lidamos com pessoas, nós lidamos com famílias. Observe o que Paulo diz aqui. Vamos analisar o que Paulo ele ensina.
No versículo de número 5, o que é que nós podemos aprender aqui? Ele diz, porque em tudo foste enriquecido nele. Ele está dizendo, em tudo nós somos enriquecidos em Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A Ele nós devemos a honra, a glória, o louvor, a adoração, o respeito, a dignidade, a moral, o caráter, tudo que você imaginar. A Ele nós devemos. Porque é nele que nós somos enriquecidos. Mas veja que no meio desta igreja existiam pessoas que estavam praticando coisas que não era lícito. O apóstolo Paulo mesmo chega a dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm para aqueles que seguem a Cristo. E aqui existia ali no meio daquela igreja uma família, conforme Paulo descreve, e esta família, ela trouxe algumas queixas para Paulo. Vai ser sempre assim dentro dessa igreja. E falando, conforme está escrito aqui na palavra, quando Paulo descreve, louvado seja Deus, aqui no versículo de número, louvado seja Deus, versículo de número 10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. O que é que Paulo estava ali rogando àqueles irmãos? Que todos eles tivessem uma mesma fala, o mesmo pensamento, ou seja, que eles vivessem unidos, em união, louvado seja Deus. Mas isso não estava existindo, E aí ele traz aqui, no versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda de vós. Então havia ali uma família que levou o conhecimento a Paulo, que estava havendo no meio daquela congregação, daquela igreja, estava havendo contendas. E qual é o motivo de existir essas contendas dentro da igreja? O povo estava dividido. Olha só o que diz o versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aqui dentro dessa igreja a igreja estava dividida por preferência, ou seja, de pessoas que já tinham passado por a igreja, talvez já tinham dado a sua contribuição e já não estava mais ali. Mas as pessoas continuaram a seguir aquelas pessoas e a igreja passou a ficar dividida entre si. E a Bíblia diz o seguinte: o reino dividido não subsiste. Mesmo que um povo seja pequeno, todavia unido é forte. Na construção da torre, o povo era pequeno, estava unido e eles conseguiram seus objetivos, ao ponto de Deus vir interferir para que eles não continuassem com aquele propósito deles. Então, um povo pequeno e unido é forte. E um povo grande e dividido se torna fraco, porque vai travar o trabalho, vai impedir o crescimento do trabalho e vai impedir a obra do Espírito Santo. E nós precisamos olhar para as Escrituras e fazer a pergunta para nós mesmos: será que eu estou obedecendo a Cristo? Será que eu estou obedecendo os seus ensinamentos? De amar o nosso irmão, de respeitar o nosso irmão? Será que eu não estou fazendo distinção de pessoas? Será que eu não estou preferindo mais uma família ou outra? Nós temos que parar para fazer sempre esses questionamentos. Então, o que é que o apóstolo Paulo ele diz aqui? Ele diz assim: quero dizer que cada um de vós, ou seja, ali havia um grupo que defendia Paulo, né? Um grupo que defendia Cefas, tá? E um grupo que defendia Cristo. Tá? Deixa eu ver se existe mais.
um de Paulo, outro de Apolo e outro grupo que dizia Apolo. Então, na realidade, essa igreja estava dividida em quatro partes, cada um seguia alguém. Eu pergunto para você, você acha que uma igreja ou qualquer comunidade que age desta forma, você acha que há possibilidade do Espírito Santo trabalhar aqui dentro de uma divisão dessa? Onde existe 4 grupos divididos dentro de uma igreja? Certamente que não. Isso atrasa a obra, isso enterra a obra, isso impede o agir do Espírito Santo. Porque um não vai apoiar o outro e então vai dar discórdia. E aí o apóstolo Paulo, ele chega e diz o seguinte, olha só o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz assim, fiel é Deus, assim como fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Paulo disse para aquela igreja, fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão. A pergunta que eu faço é, você tem vivido esta comunhão? Se depender de você para ter comunhão, isso acontece? Pare e pense. Então Deus nos chamou para viver em comunhão. Se está havendo discórdia, isso não vem de Deus. Aí no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós o que era que estava acontecendo dentro desta comunidade. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Ou seja, eles não estavam falando a mesma língua, porque existia 4 grupos divididos. Então, o primeiro sinal aqui, que eles não estavam falando a mesma língua, então já é o sinal da divisão, que a gente já falou aqui. Tá? Depois ele diz, e que não haja entre vós dissensões. Estava havendo muitas dissensões, muita guerra dentro da igreja. Segundo ponto, as dissensões têm que cessar, tem que estar em acordo aí, tem que cessar esse negócio. E terceiro, antes sejais unidos em o mesmo pensamento e o mesmo parecer. Ou seja, aqueles irmãos não estavam unidos, estavam em guerra o tempo todo. Eu pergunto para você, meu irmão, eu pergunto para você, minha irmã, Deus te chamou para isso? Foi para isso que Deus chamou você? Para você viver em guerra dentro da sua comunidade? Para você viver dividido, lutando contra a obra de Deus, lutando contra o Espírito Santo de Deus? Foi para isso que Deus te chamou. Então eu quero te dizer que hoje é tempo de mudança. Eu quero te dizer que hoje é tempo de você parar dessas guerras, parar de estar guerreando entre irmãos e procurar viver como, porque Deus chamou cada um de nós para viver esta comunhão. Mas para concluir, eu quero aqui fazer uma pontuação aqui. No versículo 7, como diz assim, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, era uma igreja nutrida de dons e nós só podemos ser usados pelo Espírito nesses dons se houver uma manifestação da parte de Jesus Cristo. Então não adianta a pessoa ter dom e Deus não usar. Então, para Deus usar você, é necessário que você esteja vivendo em obediência. Deus quer usar o seu dom para edificar a sua igreja. Portanto, eu deixo aqui esse recado da parte de Deus para todos nós, que nós devemos verdadeiramente seguir os conselhos dos nossos apóstolos, seguir o conselho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele diz, amai-vos uns aos outros. Deixar de guerrear, deixar de viver politicamente dentro do meio evangélico. Porque às vezes as pessoas, politicamente, existem grupinhos que querem controlar a igreja de Deus
grupinho que se une e aí quebra os protocolos, quebra os mandamentos de Deus, passa por cima de tudo para conseguir alguns cargos. Grupinhos que desejam tirar vantagem por meio dos cargos que podem exercer dentro de uma organização religiosa. E hoje eu estou aqui para dizer para você pare com isso, rapaz. Pare com isso, minha irmã. Pare com isso, meu irmão. Você não acredita em Deus, não? Você não acredita que Deus age na sua vida, em favor da sua vida? Não, você não acredita, não. Você não acredita que é Deus que levanta as autoridades, não? Por que você está com essa agonia toda, com essa pressa toda, passando por cima dos seus irmãos, para assumir algumas coisas que às vezes Deus nem colocou em suas mãos, para que haja guerras, para viver em conflito o tempo todo? Pare com isso. Pare com isso. Deus não te chamou para isso, não. Deus te chamou para você viver, conforme está aqui escrito no versículo 9 de 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus pelo qual foi chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus chamou você para a comunhão. Então, se você não está vivendo esta comunhão, quem foi que te chamou? É isso aí. Se você não está vivendo esta comunhão, quando Deus chama para viver a comunhão, e se você não está vivendo esta comunhão, quem foi que lhe chamou? Foi Deus? Eu duvido muito, viu? Aí eu duvido muito do seu chamado. Eu duvido muito da pessoa que chamou você. Se você está em guerra, quem chamou você para a guerra? Porque quem gosta de guerra é o diabo. Quem gosta de contenda é o diabo. Quem gosta dessas coisas é o diabo que provoca isso para exatamente causar divisão no reino de Cristo. E aí eu pergunto, quem foi que chamou você? Você precisa, dentro de você, achar essa resposta. E que Deus em Cristo tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa. Peço ao Senhor que tenha misericórdia, que derrame tua graça e luz no coração e na mente dessa pessoa. Ó Deus, que aqueles que ouvem essa mensagem possam verdadeiramente ser edificados. Coloco todos nós na palma das tuas mãos e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Não te esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho em todas e que Deus te abençoe. Forte abraço.